Bom dia, bom dia. Vamos lá para mais uma aula. E ela tem um tema bem especial aí, especialmente se você tem um problema com o seu tempo, né? Como liberar mais tempo no seu dia para começar a sua criação de conteúdo diário, né? Então, se você sofre desse mal aí, que é muito comum, né? A gente vê com muitas das alunas aí do checklist de conteúdo diário, o quanto isso atormenta a vida de todo mundo aí, porque dá aquela sensação que você não tem tempo, né? Dá aquela sensação que você tem pouco tempo, falta tempo, você gostaria de dar mais tempo ao seu tempo. Então, como liberar mais tempo no seu dia para que de fato você consiga fazer coisas que até então você não vem fazendo, como de repente a sua criação de conteúdo diário aí. Então, se para você é interessante, fica ligado aí, pega papel e caneta na mão para a gente estar acompanhando aí mais essa aula aí que vai ser libertadora. Aqui a gente vai falar sobre os 3 males que você precisa combater no seu dia a dia para você começar a liberar mais tempo e as 3 ações que vão construir resultados, tá? Que vão acabar refletindo nos seus resultados. Então, se para você é importante aí, pega papel e caneta na mão que a gente vai se aprofundar nesses temas aí. Primeira coisa que é importante a gente refletir bem aqui, entender bem, é que todos nós temos 24 horas no nosso dia. Todos nós temos 24 horas no nosso dia. Não tem essa história de que eu tenho mais tempo do que você, ou do que fulana tem mais tempo que você, ou do que Beltrana tem mais tempo. Cara, não existe isso. Todos nós temos as mesmas 24 horas por dia, né? O cara que é bilionário, ele tem exatamente as mesmas 24 horas que um mendigo tem e as mesmas 24 horas que eu tenho e que você tem. Então, assim, não é uma questão de tempo, no sentido que me falta tempo, né? Todos nós temos o mesmo espaço de tempo aqui. O que faz a diferença entre a pessoa A e a pessoa B são as suas prioridades, tá? Porque quando você começa a ter clareza do que realmente é prioridade na sua vida e você começa a ter ações condizentes com isso, isso vai acabar refletindo nos seus resultados. Não importa o que você esteja passando no momento, né? Porque todos nós temos problemas para combater, não importa qual seja o problema, todos nós temos problemas para superar. Nós temos as mesmas 24 horas por dia e o que faz a diferença entre um e outro são as suas prioridades, tá? E a gente vai começar aqui a falar então sobre quais são os 3 males que você precisa combater para começar a liberar mais espaço do seu tempo para você começar a criar mais aí os seus conteúdos, criar de maneira melhor, uma maneira mais consistente e até mesmo outras ações aí da sua vida que você julga importante, você vai conseguir abrir mais espaço aí no seu tempo, tá bem? Então, olha só, o primeiro ponto que a gente precisa começar a observar é a nossa procrastinação produtiva, que todos nós temos. Todos nós somos procrastinadores e muitas vezes a gente acha que procrastinação é quando você vai de fato enrolar algo que você tem que fazer. Então vamos supor que você tenha que fazer um trabalho chato. Vamos supor que seja você fazer o fechamento das vendas do mês, né? Algo chato para fazer e você tem que fazer uma planilha, planilhar isso, algo maçante. E procrastinação não é só largar isso de lado e assistir TV e assistir Netflix, né? Não, procrastinação ela não é só isso. É às vezes você deixar essa coisa importante que você precisa executar, que você precisa realizar, deixá-la de lado, mas muitas vezes você vai estar fazendo outra coisa que você encara como trabalho, só que é menos importante. Não tem a mesma prioridade. Por exemplo, vamos supor que você precisa fazer esse fechamento de vendas, planilhar isso, tintim por tintim, é uma coisa mais chata que existe. Você tem que passar 2 horas, 3 horas, 4 horas ali na frente do computador planilhando isso. E aí você fala, cara, quer saber? Eu vou lá visitar aquela minha cliente, vou fazer uma visita para ela, porque isso é trabalho, isso também é importante, né? E isso é uma procrastinação produtiva. Você sente que você está indo trabalhar, mas na verdade você está escapando, você está fugindo
do que é importante que você precisa fazer, que nem muitas vezes é agradável de ser feito, tá? Então, por exemplo, para quem aí tem um dia a dia corrido apagando incêndio, você está muito suscetível a fazer esse tipo de procrastinação produtiva. Por exemplo, vamos supor que você já saiba que é importante para você, que é importante para o seu conteúdo, para sua marca, né? Porque você está construindo aí em relação à sua marca, à sua presença aí no Instagram. É importante para você criar as suas publicações do feed da semana que vem, né? Vamos supor que hoje já seja... Hoje, segunda-feira, você fala assim, não, isso é importante, mas eu tenho tempo ainda, né? E vai chegando o final de semana, quinta-feira, aquilo ali é maçante, né? É trabalhoso, não é às vezes a coisa mais agradável e gostosa de fazer a sua programação de publicação do feed da semana inteira, da semana seguinte. E aí um cliente precisa de um help seu, um cliente precisa de um help teu, ele manda uma mensagem, você tem que responder alguns e-mails e às vezes você foge disso para você fazer uma procrastinação produtiva. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui para vocês é terem os seus radares ligados para essa autossabotagem que todos nós temos e que isso é imprescindível se a gente quer se tornar mais produtivos no que de fato é prioridade para nós. Para a gente não ficar se sabotando e ir produzir algo que não é prioridade para nós. Ou algo que às vezes a gente... Porque tem aquela máxima que diz assim, né? Enquanto você não tem o controle da sua vida, outra coisa vai te controlar, né? E quando você não vive os seus sonhos, você vai estar vivendo o sonho dos outros. O que eu quero dizer com isso? Se os outros já entenderam e já perceberam que você é uma saída para resolver qualquer coisinha para eles e eles ficam demandando isso para você o tempo inteiro, porque eles já viram que é só pedir para você que você para o que você está fazendo e vai fazer o que eles pedem na hora, eles vão continuar te mandando. Eles já entendem que eles não precisam pensar muito. Para que pensar muito se tem você ali? E eles vão mandando isso para você. E aí, como você não sabe o que é prioridade, ou às vezes você até saiba o que é prioridade, mas você se permite se sabotar dessa maneira, você vai deixando o outro te controlar, você vai vivendo o sonho dos outros, né? E você perde o controle sobre a sua vida, sobre as suas ações, sobre a sua capacidade de produzir resultados. E você acaba deixando os seus sonhos para quando der tempo, né? E a gente sabe que dar tempo nem sempre acontece, né? Não sempre brota tempo. A gente precisa abrir um espaço de tempo no nosso tempo, né? Nas nossas 24 horas por dia. E o que eu quero trazer aqui para vocês é: observem essa procrastinação produtiva que vocês têm, para vocês não se sabotarem. Observe o que realmente é importante que vocês têm que fazer e que vocês precisam fazer isso em primeiro lugar. E mesmo que tenha outras coisas que são importantes, mas que são menos importantes, você vai deixar em segundo, em terceiro lugar, de acordo com a ordem de importância. Isso exige força de vontade, isso exige disciplina, mas é por aí que a gente começa a combater esse mal de não ter tempo, tá? Infelizmente, não tem outro caminho. Exige força de vontade de nós, exige ações, né, que a gente nem sempre está a fim de fazer, mas exige isso, tá? Se você ficar aí esperando passar mais um ano, como passou o último, como passou os últimos 3, como passou os últimos 5, quem sabe os últimos 10 anos da sua vida, para fazer algo que você já deveria ter sido feito, e você fica esperando passar mais um ano para ver se vai brotar tempo, isso não vai acontecer, tá? Então, entenda que você precisa tomar ações de maneira proativa, ser ativa e não passiva, tá? Tomar as rédeas, o controle da sua vida, daquilo que é prioridade para você, começar a dizer não para os outros que estão acostumados a recorrerem a você, porque você é alguém que facilmente está ali à disposição, sempre esteve, né? Para prontamente atender o pedido do que é importante para os outros, deixando o que é importante para você de lado, tá? Então, a primeira coisa é: combata essa procrastinação produtiva, né, onde a gente geralmente se auto-sabota, onde a gente se convence, não, mas isso aqui também é importante. Só que tenha clareza, é mais ou menos importante daquilo que você deveria estar fazendo, tá? Segundo ponto, anota aí papel e caneta na mão.
a indefinição do que é importante. A gente precisa combater a indefinição, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente começa a se desmotivar, a gente começa a se frustrar, a gente começa a relaxar, a gente começa a desistir, a ficar na bad, a gente começa a até mesmo estar suscetível a ficar deprimido, né? E que pode vir a entrar numa depressão quando a gente está indefinido. Indefinido em relação ao quê? Ao que é importante, ao quais são os nossos objetivos, da onde a gente está para onde a gente está indo. A gente fica indefinido sobre o que a gente quer da nossa vida e o que a gente não quer para a nossa vida. Do que a gente quer de resultado para a nossa vida e, consequentemente, o que a gente precisa fazer. E o que a gente não quer de resultado para a nossa vida e, consequentemente, o que a gente não quer fazer. Então, quando a gente está indefinido, muitas vezes, quando você não sabe da onde você está indo, para onde você quer chegar, o que você precisa fazer, fica fácil a gente cair no primeiro mal ali que eu falei da procrastinação produtiva, né? De ficar atendendo o pedido dos outros, porque tanto faz, você não sabe para onde você está indo, né? Então qualquer ventinho que bate no seu barco, ele te empurra ele para uma direção e você só vai indo, né? Então, defina, né? Você vai combater a indefinição definindo, tá? Então, não admita mais essa indefinição na sua vida, porque enquanto você estiver indefinido de quem você quer ser, o que você quer fazer, aonde você quer chegar, né? Quem você veio aqui para ser, enquanto você tiver isso indefinida, você dificilmente vai abrir tempo para fazer aquilo que você sabe que é importante você fazer. Ou aquilo que você a tua consciência aqui dentro já te cobra que é importante você fazer, cuidar da sua saúde, criar o conteúdo para tua concorrência não te engolir, para o algoritmo não te sabotar, para você dar a volta por cima nessa pandemia. Você precisa definir o que você quer e definir o que você não quer. Definir o que é importante e definir o que não é importante. Definir o que você vai fazer primeiro, antes de atender o pedido dos outros. Estou dizendo que você não vai mais atender o pedido dos outros. Não estou dizendo que você vai dizer um não definitivo. Não, eu não ajudo mais ninguém. Eu virei estritamente egoísta. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo sim para você ser egoísta para, primeiro, eu vou fazer isso, que é importante para mim. Assim que eu concluir aqui, eu vou te ajudar. Ou a gente também tem que começar a ter consciência do o que é ajudar os outros, né? Se eu tenho algum familiar que precisa o tempo inteiro de dinheiro e eu sempre estou ali dando dinheiro, será que é essa maneira que eu ajudo ele a superar esse problema? Ou será que a maneira que eu ajudo ele é dizendo, olha, com o dinheiro eu não posso te ajudar, mas eu vou te dar aqui uma ideia do que você pode seguir fazendo. Uma ideia de ações que você pode seguir fazendo aí para começar a mudar essa situação aí que você tá, de sempre sem dinheiro, precisando de dinheiro para começar a produzir dinheiro, tá? Então a gente também tem que ter consciência do que é ajudar os outros, tá bem? E que muitas vezes a gente atrapalha a evolução dos outros e não ajuda ele de fato. Então, mas o primeiro ponto é defina o que para você é importante, tá? É assim que a gente vai combater o segundo mal aqui que impede a gente de abrir espaço no nosso tempo, tá? Então, o primeiro ponto é a procrastinação produtiva, né? Saber o que de fato é importante em primeiro lugar, para a gente não ficar se sabotando e fazendo coisas menos importantes ou apenas coisas urgentes para os outros. Segundo, é a indefinição do que é importante, ou seja, a gente precisa buscar definir, ter clareza de qual é o curso que a gente quer seguir, qual é o curso que o nosso barco deve seguir, porque quando a gente não tem isso, qualquer direção tá bom, qualquer ventinho que bater na nossa vela tá bom, né? E o fato de ter definido qual é o rumo que a gente precisa seguir nos ajuda a entender que opa, alguém está nos chamando, está nos dizendo que lá tem uma oportunidade, mas lá não tem nada a ver com o rumo que eu quero seguir, tá? Então, defina. E segundo, mal que a gente precisa combater é o mal da mania de controle que nos impede de delegar, né? A gente é tão controlador, tão controladora, que a gente quer garantir que aquilo ali saia do jeito que a gente quer, não necessariamente que é o jeito certo, mas do jeito que a gente quer que saia, que a gente não delega, a gente não confia no outro, a gente não
delega, a gente não passa para o outro ou para outra fazer, a gente não confia no outro, a gente não dá oportunidade para o outro, a gente não desenvolve o outro, a gente não desenvolve equipes, a gente não abre portas para nossa empresa, para o nosso negócio, para nossa vida crescer. A gente empaca o crescimento com a mania de controlar tudo. Né? Não deixa que eu faça, porque eu sei como que faz, eu sei como vai ficar bom. Não, você não vai fazer do jeito que eu quero que faça. Ou, não, das outras vezes você fez 98% bom, você não fez 100%, 100% é só eu. Né? Quando 98% de repente seria muito bom já, não seria perfeito, mas seria muito bom. E você poderia estar fazendo outras coisas enquanto a pessoa está fazendo lá. Ou seja, de fato a empresa seria mais produtiva. E você sente que você é produtiva você fazendo, abraçando tudo. Né? E muitas vezes você acaba tendo uma estrutura de custo burra, onde você contrata pessoas, né, para você estar delegando, mas você é controladora, você é controladora e não delega. Você tem medo e às vezes você tem dó de delegar para outro. Não, mas eu não quero ali importunar o outro. Você não está importunando, você contratou aquela pessoa ou você pode contratá-la, né, fazer uma troca com ela. Né? O que você quer para fazer esse trabalho para mim? Ah, eu quero X reais. Ótimo, é uma troca. Você não está abusando da pessoa, tá bem? Então, não delegar e ter mania de controle, eu digo que esses dois ele é uma coisa só, porque geralmente um é reflexo do outro. Né? Quando você tem mania de controle, você não delega, ou você não delega porque você não, né, tem mania de controle. Esse é o terceiro mal que a gente precisa combater se a gente quer abrir mais tempo no nosso tempo. Porque quando a gente delega, por exemplo, mesmo que não for para ser o 100% que você faria, pode ser que seja 80%, você começa a comprar tempo para você. Eu, pelo menos esses dias, a gente estava conversando com uma amiga nossa, que é empreendedora, e ela mesma faz toda a faxina da casa dela. Nada contra, pelo menos a gente fez a faxina durante muito tempo. Durante a pandemia, onde a gente precisou se isolar, a gente voltou a fazer. A gente, se precisar, a gente faz de novo. Só que a gente tem a consciência que se outra pessoa pode estar limpando a casa, passando pano no chão, lavando a louça, se outra pessoa pode estar fazendo isso, eu, Bruno, posso fazer coisas que não é tão fácil encontrar outra pessoa para fazer. Então, eu começo a delegar aquilo que é mais fácil passar adiante. E eu começo a comprar tempo, abrir tempo na minha agenda. Abrir tempo para outras coisas que muitas vezes só eu consigo fazer, só eu dou conta de fazer, né? Coisas que não é uma questão de ter o controle, é uma questão de, cara, eu não tenho recursos para delegar isso no momento, ou eu não encontrei uma outra pessoa que eu possa delegar isso nesse momento, mas essas coisas aqui, né? Ir pagar boleto, fazer compras no mercado, se eu puder delegar isso, eu delego, tá? Porque senão, o que você acaba sendo? O funcionário de luxo da sua empresa, o motoboy de luxo da sua empresa, né? A mulher que faz a limpeza de luxo da sua empresa, certo? Você acaba sendo cara para sua estrutura de custo, porque você, que é a pessoa mais valiosa do seu negócio, que tem o custo mais alto do seu negócio, acaba de fato encarecendo aquele trabalho, né? Se ir até a lotérica fazer os pagamentos do boleto e é você quem abre mão uma hora às vezes para ir lá, né? Dirigir, chegar lá, entrar na fila, fazer o pagamento e dirigir de volta para o seu espaço de trabalho e você fica uma hora e meia nisso, essa uma hora e meia é infinitamente mais cara do que você delegar por um motoboy. Ó, tá aqui o boleto, tá aqui o dinheiro, vai lá e paga e me traz depois. Porque isso ele não só é mais caro, porque a tua hora ela custa mais, quanto o fato dele estar indo lá resolver isso, você já poderia estar resolvendo outra coisa que só você consegue fazer, que você não consegue delegar, ou que ainda não está ao seu alcance delegar para uma pessoa, tá bem? Então não delegar e ter essa mania de controle. Ah, Bruno, mas eu tenho aqui do meu lado uma pessoa que eu posso delegar, mas ela ainda não está pronta. Então prepare, você está esperando que um dia ela acorde pronta para a vida, pronta para executar aquilo ali. Você tem que desenvolver, assim como você não nasceu pronta, você não nasceu pronto, você não nasceu com as habilidades e as capacidades já desenvolvidas, você precisou desenvolvê-las, desenvolva essa pessoa. Porque às vezes passado um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, aquela pessoa vai estar 100% apta
para executar aquilo ali. E um ano vai passar de qualquer maneira, quer você desenvolva a pessoa ou quer não desenvolva a pessoa. Não, eu não vou desenvolver, eu vou continuar fazendo e ela fica ali paradinha. Né? Ela ali não incomoda e também não faz coisa errada. Né? Ela acaba sendo um custo para a sua empresa, um peso, né? E você empaca, você acaba sendo um gargalo para a sua empresa, impedindo ela de crescer e um ano vai passar de qualquer maneira. O ano vai passar de qualquer maneira. Coisas erradas vão continuar acontecendo na sua empresa, certo? Erros vão continuar acontecendo, porque até mesmo você não vai dar conta de fazer tudo. E você perde, você impede, você que é a responsável, você que é o responsável, decide impedir a sua empresa, o seu negócio de se desenvolver e chegar dali um ano e ter essa pessoa que pode estar fazendo com maestria aquela ação, certo? Entenda que você é a responsável, você é o responsável, certo? Se passar um ano e essa situação não tiver mudado, é por uma escolha sua. É porque a responsabilidade é sua e você tomou essa escolha, tá bem? Então vamos lá. Os 3 males que você precisa combater. Combater a procrastinação produtiva. Essa que a gente fica se sabotando, fugindo do que é o mais importante, fazendo coisas importantes, mas menos importantes, para ter a sensação que está trabalhando, né? Você pode realmente estar trabalhando, só que você não está fazendo o mais importante, você não está fazendo aquilo que vai te levar para o próximo nível. Segundo, por exemplo, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é desenvolver a sua equipe. Segundo, a gente precisa combater o mal que é a indefinição do que é importante. A gente precisa começar a dar corpo, cara, para o que é importante. Definir aquilo que é importante. A gente precisa definir aquilo que é importante. Terceiro ponto, né, o mal de não delegar, que muitas vezes é reflexo da mania de controle. Tá? Entender que a gente precisa confiar, a gente precisa delegar. Assim como um dia você foi uma pessoa amadora, crua, zerada, que entrou num trabalho e alguém te desenvolveu, alguém precisou confiar e você errou. Lembra que você errou? Lembra que você fez merda lá no trabalho, no teu primeiro emprego, né, no teu primeiro estágio? Você fez merda, você fez coisa errada e ainda assim isso que te levou a se desenvolver e alguém confiou nisso em você. A pessoa pode não pode ter sido exemplo de repente de paciência, de pessoa que teve paciência com você, mas o fato é você passou por aquilo e hoje você é uma pessoa melhor. Então delegue, desenvolva, lapide pessoas, desenvolva pessoas, que isso vai expandir o que hoje é o seu gargalo, né? Hoje é o seu gargalo. Aqui tá tudo que você precisa produzir, mas aquilo tem que se afunilar para passar pelo seu gargalo para gerar resultado. Então ali vai um conta-gota, pingando os resultados. Conta-gota. E você vai alargar esse gargalo para que do conta-gota comece a fluir um fio de água ali, né, produzindo mais resultados, gerando mais resultados ali no final, que você vai largar esse gargalo quando você começa a delegar mais, confiar. Mesmo que num primeiro momento você vai errar e depois você vai entender que aqueles erros que às vezes geraram um pouco de dor de cabeça, ainda assim eles são melhores do que você insistir naquele gargalo do conta-gota de resultados, tá bem? Procrastinação produtiva, a indefinição do que é importante, não delegar por ser mania de autocontrole. A gente precisa combater esses 3 males. E agora a gente vai falar aqui sobre as 3 ações para você construir resultados, tá? 3 ações que você precisa colocar imediatamente em prática. Você vai começar a ver que vai abrir mais tempo na sua agenda e, consequentemente, você vai começar a produzir mais resultados. Primeiro ponto, talvez seja o mais fácil de fazer do ponto de vista prático, mas talvez seja o mais difícil de fazer do ponto de vista de hábito, do ponto de vista emocional, do ponto de vista de quem está muito no automático, né? Do ponto de vista daquilo que está enraizado dentro de você, que é eliminar as distrações. Porque do ponto de vista prático, se a gente parar e pensar que se a gente eliminar ou reduzir drasticamente eu falo assim, cortar em 90% as distrações, é fato que a gente começa a entender, cara, se eu paro de me distrair, é fato que vai me liberar mais tempo que eu devo usar da maneira correta para produzir mais resultados. Então, se eu começo a eliminar as distrações, só que aqui, cara, é da maneira mais fácil, igual eu falei, do ponto de vista prático,
porque não custa dinheiro, não precisa equipe, não precisa um melhor celular, você não precisa do melhor equipamento, você não precisa da melhor estrutura. O que você precisa é força de vontade. O que você precisa é força de vontade. É querer e fazer acontecer. É buscar essa força dentro de você para se libertar das distrações. Tá? Isso você não pode. Olha só, eliminar as distrações é a coisa mais fácil porque você não depende de outras pessoas. Você não depende, não é o teu funcionário, né? Não é o teu chefe, não é o teu colega de trabalho, não é o teu esposo, a tua esposa, não é os seus filhos. Não é os filhos. Ah, eu tenho muitos filhos, Bruno. Você fala isso porque você não tem filhos, tá? Não é os filhos, você não depende dos filhos. Ah, eu tenho 4 filhos pequenos, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho um filho de 3 meses e um de 2 anos. Não são os filhos que devem eliminar as distrações. É você. E justamente é mais fácil porque não depende de outra pessoa, só que justamente é mais difícil. Porque não vai ter ninguém para você colocar culpa. Você entende? Não vai ter os filhos para você colocar culpa. Não vai ter a esposa, o esposo, né, o pai idoso, a mãe idosa, o adoentado, o chefe, a filha, o colega, os clientes. Tu entende que distração você não vai poder colocar a culpa em outra pessoa, a não ser em você mesma, em você mesmo. Por isso que é a coisa mais fácil, porque não depende de pessoas, né? Só que é a coisa que mais exige força de vontade. E você não pode colocar a culpa em outra pessoa. Quais distrações que eu tô falando aqui? As distrações é tudo aquilo que puxa, rouba a sua atenção visual, a sua atenção auditiva, até mesmo a sua atenção sensorial, como térmica, né? Coisas que você pode reduzir ou eliminar, né? Se te incomoda o barulho da geladeira, levanta a bunda da cadeira e você precisa fazer algo em 15 minutinhos, você precisa se concentrar, levanta a bunda da cadeira, vai lá e desliga a geladeira 15 minutos, coloca o despertador para dali 15, 20 minutos você ligar ela de novo e se concentra. Isso depende só de você. Se te distrai, se você precisa ter amanhã para focar em algo importante, se amanhã para você é o horário mais produtivo, que de repente você consegue estar sozinha, né? Vamos supor que tem alguém cuidando dos seus filhos, se você tem filhos, né? Tem a tata, tem a avó, tem alguém cuidando dos filhos, e você tem 2 horinhas da sua manhã para produzir algo que é importante para você, para sua família, para o seu negócio, para os seus filhos, né? De repente você produz um futuro melhor para os seus filhos através do seu trabalho naquelas 2 horas. E se você se distrai com a porra do seu celular, coloca ele no modo avião ou tira as notificações. Vá lá na central de notificações do seu celular e desmarque todas as notificações. Desmarque as notificações, desmarque as notificações do telefone por esse tempo, se for o caso, desmarque as notificações do Instagram, do WhatsApp. Você, num primeiro momento, quem é muito apegado, quem precisa estar por dentro de tudo que está passando o tempo inteiro, você vai ter a sensação que algo muito importante de repente vai estar acontecendo e você não vai estar por dentro, né? Mas se acontecer alguma coisa com alguém, se alguém me ligar, né, você acha que de repente alguma coisa nesse nível vai acontecer e que pode dar errado pelo fato da sua atenção não estar ali, não estar disponível ali. Mas relaxa, você vai perceber que ninguém vai morrer, né? Que não vai pegar fogo na caixa d'água, né? Que coisas graves não vão acontecer. E que se alguém ligar para você e você não atender, porque de repente a pessoa está precisando de saber o telefone de um médico, relaxa. Ela vai tentar ligar para você e se você não atender, ela vai ligar para outra pessoa, tá bem? E aquelas 2 horas que você focou ali no fringir dos ovos, ninguém vai morrer por causa disso, né? Os negócios não vão parar de girar no mundo por causa disso. As coisas não vão parar de acontecer por causa disso. Mas você vai conseguir abrir espaço de 2 horas onde a sua mente vai estar limpa, cristalina como água, e você vai conseguir fazer algo importante na sua vida, para os seus filhos, para o seu negócio, para a sua família, para você mesma, para a sua saúde, para o físico, de repente, que você sempre quis, para o seu negócio avançar para o próximo estágio, para você
conseguir um dinheiro para deixar os seus boletos em dia, se esse é o problema que você tem, se esse é o resultado que você quer gerar, sair do vermelho, enfim. Elimine as distrações, reduza as distrações, desliga a TV, desliga o barulho do ar-condicionado, se é isso que se distrai, tranca os cachorros lá fora, solta os cachorros se for isso, desligue, coloque o celular no modo avião, se você obviamente vai trabalhar com um celular, porque tem coisas que é fácil a gente desligar, tá? Mas tem coisas que precisam ficar ligadas e exigem mais força de vontade ainda da gente, né? Por exemplo, eu e a Paloma e todas as nossas clientes, a gente trabalha com o Instagram, né? E isso exige força de vontade. Eu vou entrar no Instagram e ali ferve de distrações o tempo inteiro, pintando isso, pintando aquilo para nos distrair, né? Por exemplo, eu e a Paloma, a gente ama gatos, né? A gente tem 4 gatas maravilhosas, as nossas preciosas aqui em casa, e a gente trabalha, né, no nosso home office, elas estão por aqui, e a gente ama gatos, a gente entra no Instagram para fazer uma coisa de trabalho, a gente tem que ter um nível de consciência altíssimo, senão a gente vê um monte de videozinho de gatinho ali que rouba o nosso tempo e não nos agrega nada. Entende? Então, se fosse só colocar no modo avião é mais fácil. O pior é quando você precisa olhar ali dentro, no meio das distrações, com um foco laser, um foco total, pra gente olhar só para aquilo que a gente precisa olhar. E aí que você começa a perceber a tua evolução, a tua capacidade de evoluir em relação aos seus resultados, em relação ao que você está aqui para fazer. E não para o que você não está aqui para fazer. Quando você perde o controle da sua vida, outra coisa vai começar a controlar. Se for os vídeos dos gatinhos e eu perco o controle, é os vídeos dos gatinhos que vão me controlar. Certo? Se são outras coisas, né? Igual eu e a Paloma, a gente conversa bastante sobre isso. A Paloma é alguém que precisa ter muitos inputs, né? Muitas entradas de inspirações, porque ela, por exemplo, cria reels diferentes o tempo inteiro e são muitos clientes, né? Em números totais de publicação por mês, é uma média de 10 mil publicações por mês que a gente dá conta de fazer, e ela tem um trabalho muito importante em relação a isso, então ela precisa ter muitos inputs. Só que ao mesmo tempo ela precisa ter o controle. Bom, eu vou entrar e vou consumir os Reels para buscar músicas. Então ela tem que ter esse policiamento. Senão ela começa a divagar, senão ela ou eu ou qualquer um começa a divagar ali, e aí às vezes você fala assim, bom, de 1h30 que eu fiquei aqui para coletar tantas inspirações, de repente meia hora foi tipo muito aleatório, tipo não agregou nada. Né? Eu entrei nos vídeos dos gatinhos e fiquei vendo os vídeos dos gatinhos. Né? Eu, Bruno, sou propício a assistir muitos vídeos de gatinhos se eu perco o controle. Entende? Então a gente precisa eliminar as distrações, e o eliminar às vezes é desmarcar as notificações, colocar no modo avião, me trancar numa sala fechada, onde eu tenho menos distrações, mas às vezes a gente vai estar no meio do vucu-vucu e não dá pra... Né, eu tenho 5 minutinhos, ou eu tenho meia hora aqui do meu intervalo de almoço, onde eu posso fazer algo importante, e justamente onde eu almoço é na praça de alimentação do shopping, onde é um formigueiro ali, é uma loucura aquilo ali. Não dá pra você ir lá e apertar mute em cada uma das pessoas e multar elas. Não dá pra fazer isso, né? Então você exige ainda mais as distrações, você tem que ter um bloqueio mental, você tem que ter uma blindagem que te permite ter um foco laser e fazer o que é importante. E não se distrair, ou se distrair o mínimo possível, ou ter uma consciência. Opa, comecei a me distrair, volto pra cá. Opa, entrei e já vi 2 vídeos. Opa, percebi que eu já vi 2 vídeos de gatinho, volto pro foco. Entende? Quanto mais você... Isso é que nem um músculo, é que nem na academia. Você mais desenvolve ele, mais forte ele vai ficar. Mais capaz você e mais rápido você vai ter esse autocontrole para você eliminar as distrações. E se de fato você não consegue eliminar, reduza elas drasticamente. E você vai perceber que isso vai abrir muito espaço para você. Tem aquela máxima que diz assim, que quando você não paga por algo sensacional, você é o produto. Você é o que é vendido. Você é o que é vendida. Então se a gente entra no Instagram e a gente... cara, que massa, né, cara? Que é o Instagram, a gente tem acesso a algo muito massa e a gente não paga por isso. Cuidado.
Você é o produto. Você está sendo vendida. Você está sendo vendido. E se você entra ali e fica ali divagando, você está dando de graça o teu tempo para ser vendido para outras pessoas. Quem ainda não assistiu aquele documentário na Netflix falando sobre o dilema das redes sociais, assista para você entender. Lógico, você não precisa entrar numa neurose, você não precisa fugir para as cavernas e fugir da sociedade, né? A gente tem que entender que a gente está hoje inserido na sociedade, é assim que funciona. O ponto é, não perca o controle da sua vida, não abra mão do seu controle, porque quando você abre mão, alguém vai te controlar, tá bem? Então vamos lá. Segunda ação, primeira ação então, eliminar as distrações. Segunda ação para construir resultados é treinar e delegar. Treinar e delegar. Isso tem a ver lá com os mais, mas é algo aqui que eu quero trazer uma ótica para vocês. Semana passada eu estava prestando uma consultoria online para uma cliente de varejo e eu mencionei para ela que ela precisa desenvolver outras pessoas da empresa dela para fazer coisas que ela ainda faz, que essa empreendedora está fazendo. Ela precisa confiar, ter paciência, ela precisa estar aberta a erros, mas que fazem parte do aprendizado, do desenvolvimento daquela equipe dela. Você precisa delegar, você precisa desenvolver outra pessoa, né? Se você tem alguém aí que trabalha na sua casa, no seu lar, fazendo a limpeza e ainda você que prepara as suas refeições, né? E se te for possível, desenvolva essa outra pessoa para ela também preparar suas refeições. Isso é um exemplo bobo, mas que faz toda a diferença. Começa a liberar tempo, tá? Ah, mas eu sei do jeitinho que eu faço, os meus temperinhos, o meu ponto e tal. A pessoa não vai fazer. É óbvio que a pessoa não vai fazer isso no primeiro momento, na primeira refeição, no primeiro feito dela ali. Mas, se você tiver paciência, de repente ela ali 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, ela vai estar fazendo igual ou muito próximo. O próximo o suficiente para falar assim, olha, não está exatamente igual ao meu, mas está bom o suficiente e me libera tempo, que é mais importante do que apenas ser exatamente bom como o meu. Me libera tempo. O meu tempo mais o 80% bom, aquele prato, já é muito melhor do que o 100% prato feito só por mim, por eu. Então, treine, delegue, confie. Bom, eu posso arrumar a casa, posso preparar as minhas refeições, o almoço, porque eu sei fazer isso e eu tenho humildade para fazer isso. Não é uma questão de humildade, mas é uma questão de, ótimo, se eu tenho recursos que eu consiga já terceirizar isso, né? Encomendar o almoço feito por outra pessoa já me libera tempo. Num primeiro momento você pode falar assim, putz, cara, mas uma refeição todos os dias é 15, 20 reais. Isso levado a 20 dias no mês, aí vamos pegar de segunda a sexta, né? 4 semanas, 5 dias aí. Pô, 20 reais a 20 dias são 400 reais por mês. Não é muito dinheiro para mim abrir. É porque você ainda não entendeu o seu valor. Agora, se você prepara o almoço, tem que lavar toda aquela louça ainda, né? Preparar o lixo ali, enfim. Ou até mesmo ir no mercado, comprar os ingredientes, trazer para casa, organizar eles, separar eles e blá blá blá. Cara, você vai ver que o teu tempo vale muito mais que esses 400 reais. Sabe? É uma questão de inteligência, de você parar e analisar. A questão é que a gente se apega, né? Aquela coisa, não, mas eu digo, até eu e a Paloma teve o período agora da pandemia, há 1 ano atrás, que a gente ficou sem alguém nos ajudar aqui em casa e a gente voltou a limpar o chão, enfim, fazer toda a função de limpeza para manter a nossa casa. Aí você fala, cara, tem muito valor isso. Tem muito valor isso. Então, assim, você paga de mão beijada os 400 reais para alguém preparar a refeição para você, porque você já preparou a refeição, você sabe o trabalheira que dá, você valoriza isso e isso te permite abrir espaço do teu tempo, que às vezes você se liberou para pagar aqueles 400 reais, liberou espaço de tempo e com esse tempo você consegue gerar 600, 800 reais. Ou seja, um valor muito superior a só aquele 400. Se você ficar lavando louça, fazendo compra no mercado, organizando as coisas e preparando a refeição. Eu estou te dando um exemplo muito bobo aqui, mas que isso reflete a realidade de muitos de nós.
quais são as ações aí dentro do seu negócio, da sua empresa, que você ainda faz porque você ainda não terceirizou, não delegou, né? Tem gente que a gente vê aí, por exemplo, dentro do checklist de conteúdo diário, onde a gente fala de criação de conteúdo, a gente explica quais são os meios para você editar um vídeo, por exemplo, mas às vezes, para muitas pessoas, editar um vídeo, um Reels de 15, 30 segundos, a pessoa vai passar a manhã inteira. Sendo que ela pode entrar lá no Workana da vida e delegar isso para uma pessoa, pagar para ela, e você paga um valor ali que ele é uma fração dessa manhã de custo para você. E você tem o resto da manhã livre para gerar mais valor para o seu negócio. Fazer coisas que você não consegue delegar, que você não pode delegar, que dependem só de você. Certo? Então, treinar e delegar, terceirizar é fundamental para liberar mais espaço para você fazer as coisas que geram mais valor, certo? O que gera mais valor para o seu negócio? Você preparar a sua refeição de almoço, ou você buscar novos clientes, se relacionar melhor com novos clientes, prospectar clientes, fazer pós-venda com clientes? O que gera mais valor para a sua empresa? Né? Então a gente tem que se questionar nisso. Enquanto a gente ficar no automático, a gente não vai mudar essas coisas. As coisas não vão brotar, não vão cair do céu. Né? Terceiro ponto aqui, a terceira e última ação para construir mais resultados. Agendar o que é importante e realizar. Colocar na agenda. Porque quando a gente coloca na agenda, a gente faz. Colocar na agenda. Porque quando a gente coloca na agenda, a gente faz. Né? Por exemplo, eu e a Paloma, se amanhã, terça-feira, às 2 da tarde, a gente tem um cliente, é o cliente X, e a gente colocou na agenda que é das 2 às 6 da tarde, a gente vai realizar isso. Né? Então a gente tem que ter essa mesma disciplina de falar assim, cara, amanhã à tarde eu não tenho compromisso com outra pessoa, eu tenho um compromisso só comigo mesmo. É amanhã à tarde que eu vou gravar esses vídeos. É amanhã à tarde que eu vou fazer essas fotos. É amanhã à tarde que eu vou fazer esses 3 Reels aqui. Eu coloco na agenda e faço. Comunico as pessoas envolvidas. Olha a equipe, olha a chefe, olha pai, mãe, filho, filha, sócio, sócia, equipe, envolvidos. Nessa tarde, nesse horário, de tal horário, eu vou fazer isso. Então, assim, nesse horário eu não estou disponível. Tá? Não estou disponível. Se você tem algum problema, recorra, já entenda que você vai precisar recorrer a outras pessoas. Eu não vou estar disponível. E mais do que falar para os outros envolvidos, é você falar para você mesma. É você falar para você mesmo. Olha, eu estou comprometido, amanhã, tal horário. Eu vou fazer isso e não vou terminar, não vou parar enquanto não der o horário final ou eu não terminar essa atividade. Coloca na agenda e faça, certo? Só que o que você vai colocar na agenda? Aquilo que você definiu que é importante, tá? Aquilo que você definiu que é importante você realizar, que é o que vai tirar um resultado que você ainda não gerou, certo? Se para você é importante você colocar na agenda, treinar, você começa a ver as coisas aqui, que uma coisa está ligada à outra. Não, então assim, eu preciso desenvolver uma pessoa para ela começar a responder os directs aqui do meu negócio, porque até hoje sou eu que faço isso. Eu respondo todos os directs, eu respondo todo o WhatsApp. Eu falo, mas gente, é comum a gente ver empresários, empreendedores, onde ali o líder, o gestor, ou a gestora, ou a empresária, ainda responde todos os directs. E aí, de repente, o abrir agenda, abrir espaço na nossa agenda para fazer algo que é importante, fala assim, não, mas eu tenho a Eduarda que trabalha aqui comigo, amanhã à tarde, das 2 às 18 horas, eu vou desenvolver ela. Eu vou mostrar para ela como responde, eu vou dar alguns para ela responder, eu vou ficar do lado dela, a minha cabeça vai estar, meu corpo, minha mente vai estar aqui com ela, não vai estar em outras coisas. Eu já comuniquei às outras pessoas que eu estou com a Eduarda, desenvolvendo ela, porque é isso que vai me levar para um próximo estágio. É isso que vai levar a minha empresa para um próximo estágio. E eu sento com a Eduarda e desenvolvo ela. E explico para ela e tenho a paciência e acompanho ela. E qualquer coisa eu falo assim, Eduardo, então depois de amanhã você vai seguir respondendo aqui, eu vou acompanhando por auditoria, né? A cada 10 que você responde eu vou entrar num e vou olhar de cabo a rabo. E daqui 2 dias a gente volta para ficar mais 2 horas aqui junto.
E aí você vai desenvolvendo, você vai ser as rodinhas da bicicleta da Eduarda. E você vai estar ali, enquanto ela dá as primeiras pedaladas, enquanto ela busca o equilíbrio, até o dia que você vai tirando as rodinhas e vai acompanhando a distância ela, até que o dia que ela fica sem rodinha e vá por si só. E isso libera tempo para você. Num primeiro momento você tem a sensação que, porra, eu já não tenho tempo, né? Eu já não tenho tempo, eu tenho que parar de fazer as coisas que eu estava fazendo, parar de resolver os incêndios que eu estava fazendo, parar de resolver as coisas que os outros estavam pedindo para fazer, para vir fazer uma coisa que não é importante agora. Né? A gente tem essa impressão que não é importante porque ainda não está pegando fogo, não se tornou urgente. Né? Mas é importante, só não é urgente. E você investe tempo agora, você planta agora para colher depois. Né? Tem gente que gosta de tocar um negócio assim, não, eu espero pegar fogo para daí eu ir lá apagar. Aí tá pegando fogo aqui, lá não tá pegando fogo ainda. Os clientes estão reclamando, mas tá indo ainda, né? Tá indo. A hora que começar a pegar fogo, né? A hora que começar a pegar fogo, eu vou pra lá. Eu largo esse fogo aqui e vou lá naquele fogo lá. Então tem gente que toca um negócio assim. Dificilmente é um negócio que vai prosperar, que vai evoluir, que vai crescer. Possivelmente, no decorrer do tempo, se insistir ficar na situação, vai ser engolido. Se não for engolido por essa pandemia, vai ser engolido por outro problema, né? Outra crise, pelos concorrentes, por outras inovações, outras coisas que você deveria estar investindo seu tempo para se adaptar e ainda não o fez. Né? Então, vamos lá, os 3 males que você precisa combater. A procrastinação produtiva, a indefinição do que é importante, não delegar, né, por mania de autocontrole. E as 3 ações para você construir resultados, tá? É eliminar as distrações, treinar e delegar e agendar o que é importante e realizar, ou seja, abrir espaço na sua agenda e fazer acontecer, tá bem? Mesmo se você esteja assistindo isso aqui como IGTV ou onde estiver publicado, encaminhe para os seus amigos que eu tenho certeza que vai abrir os olhos aí de muita gente essa aula, tá? Eu quero deixar aqui o ponto mais alto aqui da aula de hoje é: comporte-se de acordo com a pessoa que você deseja ser. Tem muita gente que fala assim, nossa lá, fulana é top, né? Olha como ela é top, como ela cresceu no Instagram, como ela gerou esse resultado, como ela tem um efeito de comunidade, como as pessoas gostam dela, quantos comentários ela tem, quantos compartilhamentos tem, quantas salvas ela tem, quantas curtidas ela tem, quantas pessoas não sei o que, qual a audiência top que ela tem, qual o resultado que ela tem, né? E você tem que pensar assim, você tem que se comportar, você tem que ter os comportamentos de acordo com a pessoa que você quer ser, de acordo com a pessoa que você quer se tornar. E não, porque enquanto você ficar se comportando com a pessoa que você ainda é, que você vem sendo, que você tem sido na última semana, não só nos últimos anos, né? Eu posso falar na última semana, nas últimas 3 semanas, no último mês, no último meio ano, da pandemia pra cá. Se você continuar se comportando assim, as coisas não vão mudar, né? Você precisa se comprometer e se comportar de acordo com a pessoa que você deseja ser. Então, quem é essa pessoa que você deseja ser? Como ela se comporta? Quais são os comportamentos? Quais são os hábitos dela? Quais são as atitudes dela? Qual é a rotina dela? Quais são as escolhas dela? Né? O que ela faz? O que ela não faz? Quais não são as escolhas delas? Quais não são os comportamentos dela? Quais não são os hábitos dela? Quais não são as atitudes dela? O que não está na rotina dela? Né? De repente a gente fala assim, nossa, lá fulana, eu quero ter o corpo igual dela. Mas o que ela faz? O que ela deixa de fazer para ela ter aquele corpo? Nossa, eu quero ter o Instagram igual da fulana, olha como bomba o Instagram dela. O que ela faz? E o que ela deixa de fazer em relação a isso? Né? Vamos voltar aqui. Né? Como será que é a procrastinação dela? Será que ela é uma pessoa indefinida? Será que ela é bem definida? Né? Será que ela delega? Será que ela terceiriza? Será que ela confia? Ou será que ela é autocontroladora? Será que ela não delega? Será que ela é uma pessoa distraída? Deixa me levar, os outros vão conduzindo ela, né? Ou será que ela é uma pessoa disciplinada a ponto de eliminar ou reduzir muito as distrações? Será que ela treina as outras pessoas, delega, desenvolve, tem paciência com as outras pessoas? Será que ela tem uma agenda onde ela agenda algo que é importante, ela faz? Né? Será que você vê o Instagram dela tal, bombando? Será que ela fez na hora assim os vídeos dela ou será que ela agendou para parar, fazer aquelas fotos, fazer a produção daquilo, né? Se ela tem aquele corpo, será que ela agendou para
para fazer a esteira dela, fazer o aeróbico dela, fazer as massagens dela, fazer isso ou aquilo. Quais são os comportamentos da pessoa que você quer ser? Você precisa esclarecer isso na sua vida. Se você quer produzir mais resultados, se você quer abrir mais tempo, ter mais controle sobre os seus resultados, tá bem? Então eu quero deixar um exercício aqui para vocês fazerem, tá? A gente está concluindo aqui a nossa aula. Eu gostaria que você pegasse uma folha em branco aí e especificasse quais são os comportamentos da pessoa que você quer se tornar, da pessoa que você quer ser. Eu quero que você visualize como se comporta essa pessoa que você quer ser. Eu quero que você visualize pensa assim, num dia, do começo do dia que ela acordou até ela dormir. E o dormir corresponde a como ela prepara o início do dia seguinte dela. Visualize isso de segunda a domingo, né? Porque às vezes a tua rotina de segunda a sexta é uma, sábado é outra, domingo é outra. Então visualiza qual é a sua rotina de acordo com a pessoa que você quer ser. Quais são os comportamentos, quais são os hábitos, as atitudes, a rotina. E lembra, é as coisas que você faz, as escolhas que você faz, as ações que você faz e as ações que você não faz, as escolhas que você não faz, né? Os hábitos, as atitudes que você não faz. Faça esse exercício, tá bem? Tá? Abra um espaço na sua agenda, tire as distrações, se comprometa em fazer esse exercício. Para muita gente, é justamente isso aqui que vai ser um divisor de águas, um marco da pessoa que não tinha controle na sua vida para uma pessoa que começou a ter controle. Tá bem, gente? Beijão no coração aí, né? Quem não tirou um print e quiser tirar um print, marcar os insights aí, marcar a gente nos stories, a gente vai estar repostando, tá? Encaminha para suas amigas, você está assistindo como IGTV, encaminha para suas amigas, para seus amigos aí para estarem assistindo essa aula poderosa aí que eu tenho certeza que vai abrir muita cabeça, especialmente de quem fizer a coisa acontecer, né? Não só tá aqui assistindo passivamente como se fosse um entretenimento, tá bem, gente? Beijão no coração aí e até a próxima aula.